Voltamos a conversar sobre a qualidade do ar nos ambientes climatizados com o doutor em Biologia de Fungos, professor Eurípides Alves. Professor, no laboratório, o que acontece com esse ar? Olha, o ar coletado, impactado, né, nessa placa, eu digo impactado porque ele passa e ele é sugado, né? Tá certo? E ele impacta no meio de cultura. Então as partículas microbianas que estão ali, né, elas vão ficar retidas ali, uma parte fica retida. Então a gente leva ao laboratório, isso vai para uma estufa com temperatura controlada e durante 5 a 7 dias vai se formar as colônias desses fungos. A partir daí, cada tipo de colônia ela é isolada para um outro cultivo, né, até que a gente visualiza as estruturas reprodutivas desses fungos, que é exatamente baseado nessas estruturas reprodutivas que é feita a identificação. Então isso leva 5 dias de crescimento, mais uns 10 dias de microcultivo e mais uns 5 dias de identificação, dependendo do número de fungos diferentes que tem ali. Quer dizer, o processo como um todo, até ter o laudo dessa coleta, até o laudo dura em média 20 dias. De 20 a 30 dias. Que tipo de fungo que já foi encontrado, professor? Olha, encontramos vários tipos de fungos, vários gêneros de fungos, né? O gênero é uma categoria maior onde abriga as espécies de fungo, né? Então, por exemplo, o gênero Aspergillus, você tem espécies que são patogênicas, ou seja, que provocam doenças. Que causa doenças. E espécies que são inócuas, né? Se você respirar, não tem problema nenhum, não causa doença. Então, no gênero Aspergillus, por exemplo, nós temos espécies como Aspergillus fumigatus, que é uma espécie que é patogênica, ela pode provocar doença, Aspergillus niger, né? Aspergillus flavus. Então, são apenas exemplos de espécies desse gênero. Perfeito. Né? Mas nessas coletas, quais os fungos mais comuns? A gente encontra muito Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Penicillium crisógeno, cladospóreo. Quer dizer, os que são patogênicos, né? Os que causam doença, eles são encontrados, né? São as espécies mais reconhecidamente como patogênicas. Agora, a maioria dos gêneros de fungos, porque os fungos são micro-organismos que estão na natureza, tá certo? Então, quando você abre uma porta, circula aqui dentro, então entra normalmente. Quer dizer, entre você aspas, também respira lá fora. Todo o ambiente é contaminado, entre aspas. Porém, o ar-condicionado ele pode causar um acúmulo dessa contaminação. Exatamente. Porque como você está falando, é um concentrador, né? Porque todo esse ar e a poeira que está nesse ar, esse micro-organismo, eles vão aos poucos, né, se depositando no sistema de refrigeração, nas serpentinas, nas turbinas do ar-condicionado, seja um split, seja um ar-condicionado de janela. Então, esse material vai se acumulando. É tanto que quando você tira o filtro de um ar-condicionado e olha lá, se ele não foi feito manutenção há muito tempo, você vai ver que aquelas aletas ali do sistema de refrigeração estão totalmente obliteradas, né? Totalmente tapadas ali com sujidades, né? E essas sujidades têm tanto poeira como bactérias, fungos, vírus, protozoários, uma série de micro-organismos. Ok. Agora, o laboratório, ele faz um laudo e esse laudo ele só indica se tem ou se não tem fungo, ou ele indica o que fazer no caso de ter? Qual é o procedimento que é feito? O procedimento é o seguinte, além da questão dos bioaerossóis, como eu falei, das outras normas técnicas, né? Então, a gente apresenta uma planilha por cada ponto analisado, indicando os pontos referenciais, os valores referenciais de normalidade indicado pela resolução número 9 e os resultados daquele ponto, né? Então, se está em conformidade ou não conformidade. Isso a gente faz uma planilha. E mostra isso também em gráfico, em percentuais, para que a pessoa veja. Do mesmo laudo, a gente indica as medidas preventivas, as medidas mitigadoras, corretivas, né? Por exemplo, limpeza, o laboratório indica. Quando aquele ponto, ou vários pontos, apresentam não conformidade para um desses 4 parâmetros, a gente indica a medida corretiva. O que é que deve ser feito? Renovação de ar, uma frequência maior de limpeza no sistema de ar-condicionado. Limpeza, professor, é só lavar, mesmo tem algum produto que pode passar, algum produto químico? Ou é um procedimento simples e que as pessoas não fazem realmente por desconhecimento? Não, no caso de um ar-condicionado residencial, né, é recomendável que a cada semana ou a cada 15 dias se tire aquela telinha, aquele filtro, né, porque ali é uma tela, é um filtro grosso, vamos dizer assim, que retém mais as partículas maiores, né. As partículas menores passam por esse filtro e vão se fixar no sistema de refrigeração. E a cada 3 meses ou 6 meses, o indicado é realmente tirar esse ar-condicionado,
mandar para uma empresa de manutenção, ele vai abrir toda a carenagem e vai jatear Pouquíssimas pessoas fazem, né? Pouquíssimas fazem. Quer dizer, o processo para limpar é aparentemente simples, não é? Não é um processo muito demorado nem muito custoso, digamos. Não, é um processo de lavagem, de escovação das sujidades, se tiver aderida nas partes do ar-condicionado, aquilo tem que ser escovado ou então retirado com um jato d'água, né? E depois devolvido. E o ar central, é igual também esse processo ou não? O sistema de refrigeração central normalmente é feito por uma máquina com grande capacidade que fica num ambiente fechado, numa sala de máquina, que a gente chama assim. É grave quando essa sala de máquina também, além da máquina, abriga outras coisas que não são recomendáveis e que são até proibidas. O espaço da máquina tem que ser para a máquina, um espaço adequado e limpo só para aquele fim. Exatamente, porque o que acontece no ar-condicionado central, Cleito, é que o ar segue pelos dutos até os ambientes que devem ser refrigerados e normalmente, eu digo, por uma falha de engenharia ou desconhecimento naquele momento que foi feito aquele projeto, o ar retorna por cima do forro. Ele não retorna por dutos, então sai arrastando tudo quanto é de poeira e vai para aquela sala de máquina, o que a gente chama de pleno de mistura. Exatamente, o pleno de mistura é aquela sala de máquina ali. Volta com poeira, volta com sujeira, volta com tudo. Exatamente, tem um retorno do ar e tem a tomada de ar externo também. Então, por isso que a gente chama de pleno de mistura, porque é uma mistura do ar de retorno com o ar que é captado no ambiente externo para a renovação de ar. Então, se você tem ali lata de tinta, se você tem porque às vezes as empresas fazem até depósito, né? Porque aquele cantinho que está a máquina de ar acaba virando um depósito, né? Acaba virando um depósito. Então, utensílios, substâncias e produtos de limpeza, nada disso deve ter na sala de máquina. Completamente equivocado que pode causar esse dano equivocado. Ao Exatamente. ar. E outra coisa importante no ar-condicionado central é que ele tem uma bandeja embaixo da máquina que se chama bandeja de condensado. Ou seja, o ar quando vem quente, ele troca calor com o sistema de refrigeração e ele condensa. E existe uma bandeja ali para captar essa água de condensado. Acontece que essa bandeja, muitas vezes, o dreno entope. E quando o dreno entope, essa bandeja fica alagada e começa a formar lodo. É exatamente nesse lodo que a Legionella pneumófila, que é uma bactéria que tem muita afinidade por locais úmidos. Quer dizer, se transforma em um local um meio ideal. Um meio de cultura. Quantos laudos o laboratório já fez, professor, nesse percurso? Olha, fizemos mais de 30 laudos nesses 3 anos que a gente trabalha nessa área. É um número bastante considerável. Exatamente. E já ultrapassamos os 1.000 pontos analisados aqui em Maceió. É um trabalho gratuito? Não, é um trabalho que é um serviço cobrado. Mas como laboratório, tem que ser cobrado porque a gente tem que manter o laboratório funcionando, tem que adquirir é revertido para a pesquisa todos os insumos, da própria universidade. Exatamente. Mas, quanto custa, em média? Em média, por ponto, custa em torno de R$120 por ponto analisado. Muito pequeno para o benefício que causa, né? Exatamente. No próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre esse monitoramento da qualidade do ar condicionado que nós respiramos. O Conhecer volta já, não sai daí.